Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live. A live de hoje vai falar sobre a violência sexual nos espaços educativos. Enquanto o Instagram faz um movimento de chamada. Olá Suzana, olá Jona, sejam bem-vindos, bem-vinda. Boa noite, coisa boa. Estamos esperando a nossa convidada chegar, professora doutora Márcia Marques dos Santos. Olá! Hoje uma temática super importante, violência sexual nos espaços educativos. Um tema que aflige, né? Todos nós educadores, famílias. Convidada já chegou. Uau. Olá, Vera, tudo bom, querida? Olá, tudo bem? Tudo bem, professora? Como é que você está? Bem, tu também? Que bom, também. Muito Correria bem. do final de ano, né? Correria do dia, do final de ano, enfim, mas estamos aqui. É verdade. Estava comentando agora sobre a importância da temática, né? Violência Sim, sexual nos espaços educativos, um tema que está constantemente na nossa vida, infelizmente, mas que bom que a gente pode dialogar sobre ele. Mas eu quero fazer, primeiramente, a apresentação da nossa convidada de hoje. Eu sou Graziela Halpe, pedagoga, orientadora educacional, psicopedagoga clínica e também doutora em educação. Há mais de 20 anos trabalho com a temática da sexualidade e hoje, né, estou como docente numa componente curricular que se chama Seminários Temáticos 3, com a temática Educação Sexual, Diversidade e Inclusão, no IFSC. E é uma honra, né, ter o Instituto Federal de Santa Catarina podendo abordar essa temática com os licenciandos em Química, por mais que seja aberta a toda a comunidade, né, a disciplina, essa componente curricular está dentro do curso de licenciatura em Química. A nossa convidada é a professora doutora Vera Márcia Marques Santos, doutora em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, o intercâmbio na Universidade de Lisboa, Portugal, coordenadora do projeto Web Educação Sexual Brasil-Portugal, no âmbito da UDESC, é líder do grupo de extensão, pesquisa e ensino, Direitos Humanos, Cidadania e Diversidade, pelo CNPq-UDESC, possui experiência na área da educação com ênfase em sexualidade e direitos humanos, atuando nas temáticas de educação sexual, sexualidade humana, gênero, diversidade sexual, violência sexual e de gênero e interseccionalidades. Seja muito bem-vinda, professora Vera, é sempre um prazer dialogar, né? Nós que fazemos parte aí de um grupo de pesquisa grande, como também sou pesquisadora do Laboratório de Educação de Sexualidade, o Lábia do Sexo, também pela UDESC, do qual fazemos parte, então é sempre uma honra recebê-la para falar dessa temática que você é a especialista na área, né? obrigada, professora Graziela. Boa noite. Já boa noite, né? Já estamos indo para a noite. Boa noite a todos, todas e todes. É um prazer estar com você e com os seus convidados, suas convidadas, seus alunos e alunas. Que pena que é para falar de uma temática que nos é tão cara, mas necessária, né? Então, ao mesmo tempo que lamento, também parabenizo a iniciativa, porque justamente por ser uma temática que nos é tão cara, é uma temática que é negada, que é escondida, que é velada, né? Se nós já temos dificuldades em falar da sexualidade, falar da violência sexual significa falar de um duplo tabu, né? Ou triplo tabu, porque a violência sexual, em sua maioria, ela se concentra nos espaços familiares, né? E aí a gente lida também com o tabu do incesto, enfim, dos relacionamentos consanguíneos.
dos relacionamentos hierárquicos, do ponto de vista de poder, de quem deveria estar cuidando, e, no entanto, a criança, de um adolescente, e mesmo de uma pessoa adulta, né? Então, é um tema que, mesmo sendo dolorido e doloroso, nós temos que falar sim, temos que ser resilientes e abordar sim, trazer sim, porque não é colocando para debaixo do tapete, não é tornando um tema velado que nós vamos lidar com essa temática. Com certeza. Ano passado, o ECA completou 30 anos, né, da sua existência, é o maior marco, digamos, dos direitos humanos, pensando aí nas crianças e nos adolescentes. Qual seria a importância desse documento, né, dessa legislação que rege aí nós, enquanto educadores, famílias, professores, pessoas que lidam diariamente com crianças e adolescentes, o nosso papel enquanto proteger essas crianças? Por que que não acontece isso, né, Vera? Sim. Talvez a gente não devesse falar da importância do documento, mas falar o que fazemos com esse documento, o que já fizemos e o que continuamos fazendo, né? Porque um documento que está aí com 3 décadas, né, é um documento que é desconhecido, ainda é desconhecido. Desconhecido, que me entristece muito, especialmente entre profissionais da educação, desde gestores a professores, professoras, né? E aquilo que nós não conhecemos, né, professora Graziela, nós não conseguimos trabalhar, nós não conseguimos trazer como subsídio para as nossas práticas docentes. Porque se eu não conheço, eu não trabalho com o desconhecido, eu não lido, eu não convivo com o desconhecido, né? Então, me parece que a grande reflexão, a grande problematização nesse momento é isso, né? O que nós temos feito ou não temos feito com essa lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como outras, né, considerando aí o marco legal que nós temos à disposição e que podem ser e devem ser instrumentos pedagógicos que temos que utilizar o tempo todo, né? Eu tenho uma máxima que eu tenho usado em alguns espaços, que eu tenho dito: aquilo que nós desconhecemos, aquilo que não nos é ensinado, certamente não faz nenhum sentido para nós, né? E já que o convite que você me faz é a partir de um curso de licenciatura, e eu trabalho também com licenciaturas, eu fico imaginando que, se nós não levarmos como referencial, se nós não levarmos como instrumento pedagógico para a sala de aula o marco legal, essas leis como instrumento pedagógico, nós levaremos mais 30 anos para falar de Estatuto da Criança e do Adolescente. Você traz o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas acabamos no último dia 10 de completar 73 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que igualmente muitos educadores não conhecem e por isso não utilizamos, né? Então, nós ficamos nos debatendo, muitas vezes, contra nós mesmos, quando nós temos instrumentos maravilhosos para trabalhar a nosso favor, e quando eu digo a nosso favor, é a favor da humanidade, daquilo que é de direitos, daquilo que é de deveres, e que está aí estabelecido no marco legal que a gente pode lançar mão a qualquer momento, né? Então, acho que é isso, falando de Estatuto da Criança e do Adolescente, já levando para os direitos humanos como direitos universais, e outros tantos textos que deveríamos conhecer e trabalhar pedagogicamente. A própria Constituição, né, federal, né, Vera? Ela vai dizer Exatamente.
que todos temos os mesmos direitos e deveres, que nós precisamos proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Né? O Plano Nacional de Educação, ele também vai trazer a importância dessa proteção, do trabalho da diversidade, da inclusão. A gente tem debatido constantemente aqui, por mais que, inclusive, a BNCC, que é a nossa última, né, a legislação mais atual, essa que nos dá as diretrizes, a base da educação, por mais que ela tenha tirado algumas nomenclaturas, né, como educação sexual, as questões de gênero, mas ela traz a diversidade, ela traz temáticas onde a gente pode estar trabalhando e abordando. Uma das grandes dificuldades, eu entendo, da inserção da educação sexual é justamente o desconhecimento, a falta de informação, o que faz o trabalho de educação sexual, o que é sexo, o que é sexualidade. Então, essas coisas que a gente já temos debatido tanto, mas que ainda é tão difícil, e eu parto do princípio que nós, enquanto educadores, família, nós precisamos nos empoderar no sentido do conhecimento que dá respaldo para esse trabalho da educação sexual. Né? Então, vem aí o ensino superior para formar futuros profissionais, aqui falando, né, os futuros professores em química ou profissionais na área da química, para levar. Né? Eu costumo dizer, sou egressa da UDESC, então há mais de 30 anos já tem a disciplina de educação e sexualidade, educação sexual, e nós temos agora o IFSC trazendo essa abordagem, né, como uma componente curricular, por mais que não seja uma disciplina, como é que se chama? Como o nome da disciplina é seminário temático, a cada semestre vai se modificando, né, vai se dando oportunidades de trabalhar outros temas. O que é fantástico também, né, porque os próprios parâmetros curriculares, se a gente fosse trabalhar, né, de forma transversal, como bem coloca, inclusive a BNCC e outros tantos documentos, a gente poderia estar abordando, né, em todos os contextos, em todas as disciplinas, questões que iriam proteger as nossas crianças. Ainda ontem estava vendo uma matéria, professora Vera, onde dizia que a aluna que estava sendo estuprada, né, pelo próprio pai, conseguiu chamar os professores. Então, e a gente tem, né, até uma subnotificação nesse período de pandemia da violência, mostrando que não é que reduziu a violência, é que a escola, né, os espaços educativos, ele é uma forma das crianças e dos jovens dizer, oh, socorro, eu não estou bem, alguma coisa errada está acontecendo. E muitas vezes os professores, né, os docentes, por falta de conhecimento, não se dão conta de aquele silêncio daquela criança ou daquele adolescente é algo... Ou aquela agressividade, né? Ou aquela agressividade. Exato. Exatamente. Então, professora Graziela, você trouxe algumas questões aí, eu fiquei aqui pensando, né? Desde a disciplina como seminário, e que a temática ela é itinerante, ela muda, e você mencionou ser egressa da UDESC, que eu também sou, não sei na sua época, porque eu tenho um pouco mais de experiência do que você, né? Mas na minha época ela era uma disciplina optativa, né? E todos os alunos e alunas, enfim, os acadêmicos e acadêmicas acabavam fazendo opção por essa disciplina, tanto que ela se tornou uma disciplina da grade curricular do curso, dada a procura, né? Então, já que havia uma recorrência na procura, ela se tornou uma disciplina da grade curricular, né? Então, fica a dica. Quando você fala da BNCC, né, é uma diretriz, não é uma cartilha para seguir. E como diretriz, nós podemos fazer a crítica também. E não podemos deixar de considerar que documentos que são diretrizes e outros documentos mudam a depender de governo e acabam se efetivando de acordo com a ideologia daquele governo. Mas como diretriz, nós podemos utilizar justamente para fazer a crítica. Eu fiquei muito feliz no início, assim que foi lançada a BNCC,
quando uma aluna do curso Pedagogia fez a seguinte constatação: professora, mas o projeto pedagógico do Estado, a proposta pedagógica do Estado é muito mais completa que a BNCC, que chegou agora nova. Falei assim, e ela dizia mais, teoricamente, filosoficamente, não dialogam. Uma vai para um lado e a outra vai para o outro. Perfeito, é isso que nós temos que entender. Não significa que a BNCC, como diretriz, eu tenho que tomar como cartilha, mas eu tenho que conhecer, inclusive, para contra-argumentar por que essa diretriz não está dando conta daquilo que a nossa formação, ela continua, por isso é continuada também, ou permanente, enfim, né? Podemos utilizar o nome que queiramos, e serve exatamente para isso, para a gente conseguir avaliar, fazer a crítica e decidir, isso não serve para mim, mas eu tenho que ter argumentos para dizer por que não serve. Isso não serve para o meu trabalho pedagógico, né? Aí você falava da subnotificação com o advento da pandemia e isolamento social. Eu acabei de sair de uma banca de mestrado, e muito bacana a proposta, porque é de um mestrado em tecnologias da informação e da comunicação, onde o acadêmico foi pesquisar, sendo de uma área dura, sendo de uma área considerada dura, daí mais tecnológica, né? Ele vai pesquisar violência sexual, porque a proposta dele era de criar, e criou um jogo, já está convidado para o nosso grupo ano que vem, professora Graziela, para apresentar o jogo na perspectiva da prevenção à violência sexual contra crianças, né? E um menino jovem que, com essa preocupação, eu fiquei muito feliz, né? Porque eu disse, por aí a saída, nós juntarmos força e nos fortalecermos intermultidisciplinarmente, né? Que a preocupação seja de nós todos, seres humanos, não é uma preocupação somente das ciências humanas, mas que seja de todos e todas, né? Então, eu fui convidada exatamente pela questão mais afeta aos conceitos, enfim, a questão da violência, mas ele trouxe um dado que a gente estava debatendo, dados do DataSUS, com gráficos em relação ao índice de violência sexual que teve o DataSUS vem fazendo esse movimento desde 2009, e que teve o ápice do número de violência sexual contra crianças e adolescentes em 2019, né? E que cai em 2020, e a tendência, ao que temos até agora, é de que caia ainda mais em 2021. Então, a gente fazia essa reflexão, temos que problematizar por que reduz, e você já trouxe isso, né, professora Graziela, por que reduz em 2020 e 2021? Estamos num momento de pandemia, estivemos em isolamento social durante 2020 todo. A escola é o espaço social onde muitas vezes as crianças revelam a violência sexual que estão sendo vítimas. No entanto, se a escola não estiver com um olhar atento para perceber isso, passa despercebido. Eu tenho alguns relatos de dados reais, por exemplo, um deles que eu utilizo é um recorte que eu faço de um jornal gaúcho, né? É o jornal Zero Hora de Porto Alegre, onde a notícia começa com um parágrafo assim: a professora que no dia anterior chamava a atenção da menina de 8 anos, que não estava sentado direito na cadeira, e a professora chamou a atenção, dizendo que era para ela se comportar, queria se exibir, fica sabendo no dia seguinte que a criança não sentou direito, não conseguia sentar direito na cadeira porque era vítima de violência sexual, né? Quer dizer, a professora não estava preparada, não estava sensibilizada para, ao menos, conversar com essa criança e perguntar por que ela não está conseguindo sentar direito na cadeira.
Ao contrário disso, ela dá uma bronca e diz que a criança está querendo se exibir, se mostrar, enfim, né? Então, temos que estar atentos, e o que vai proporcionar esse desvelar é o conhecimento, né? É o conhecimento, é conhecer minimamente que é possível, que infelizmente é possível que tenhamos crianças vítimas de violência sexual na sala, que tanto pode ser aqueles que ficam bem quietinhos e que esses não nos incomodam e por isso não nos preocupamos, quanto pode ser aquela que, para usar um termo aí, baixa o terror na sala de aula e que nos deixa descabelados, né? Então, temos que estar atentos, porque as crianças, os jovens e mesmo os adultos com os quais trabalhamos dizem nas suas atitudes, na sua forma de ser, muito do que estão vivenciando também, né? E o nosso olhar enquanto educadores e educadoras tem que estar atento para isso. Eu costumo dizer, professora Vera, que as mudanças bruscas, elas precisam de atenção. Então, aquela criança que era muito serelepe, agora está muito em silêncio. Então, a gente tem que ter atenção em todos os momentos para poder perceber. Eu falo criança, mas pode ser o adolescente, o jovem, enfim, as pessoas de uma forma geral. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a nossa coordenadora do curso, professora doutora Paula de Aguiar. Muito obrigada pela presença. Estou tentando ler aqui da Suzana. Exatamente. Meu padrasto, quando eu era criança, fazia coisas quando minha mãe saía para trabalhar e ameaçava a gente. Ele fazia a gente tocar nele na época, em casa, a gente não contava para minha mãe, mas na escola não parava nada na cabeça. Essa é a realidade, né? É Suzana, né? Deixa eu ver aqui, eu tenho dificuldade para olhar aqui, mas eu acho que é Suzana. Infelizmente, né, Suzana, esperamos que você já esteja num processo, né, de ter amenizado essas dores, porque realmente são dores, né? E muitas pessoas ficam com traumas pro longo da vida, então é preciso um acompanhamento, um tratamento, para que a gente possa superar, né, essas dores. Mas obrigada pela Exatamente. partilha, Suzana, uma questão tão dolorosa, né? Muito obrigada por nos confiar aqui. Muito obrigada mesmo. E é importante que falemos disso, né, professora Graziela, que trabalhemos isso pedagogicamente, porque à medida em que silenciamos, nós damos mais espaço para o violentador, para a violentadora, né? Porque aí tem a questão da impunidade e como isso vai se reproduzindo. Eu não sei se vocês acompanharam no último domingo, no Fantástico, a história de um professor universitário, né? Que eu até coloquei aqui a reportagem, olha, o título: professor universitário do Rio é acusado de cometer abusos morais e sexuais nos últimos 14 anos. E aí tem aqui o depoimento de duas acadêmicas. Uma diz: ele se aproximou de mim e disse que estava excitado, me pressionou contra a parede, contou uma das vítimas. A outra coloca: ele pegou a minha mão para colocar no órgão dele. Né? E essas vítimas, elas deram depoimentos no programa, né? Dizendo, inclusive, do prejuízo acadêmico. Teve uma que relatou que foi obrigada a desistir do doutoramento porque o professor não liberou a tese dela, outra tinha escrito artigo porque não cedeu, não teve, o artigo foi publicado e não teve o nome dela. Enfim, percebam que se a gente não trabalha desde muito cedo essas questões, elas continuam se reproduzindo, né, em todas as instâncias. Né? Eu estava olhando aqui o título da nossa live: Violência Sexual nos Espaços Educativos.
é desde a educação infantil ao ensino superior. Por quê? Porque nós não falamos. E quando nós silenciamos, nós potencializamos o violentador, a violentadora. Porque, como eu já disse, eles têm certeza da impunidade e continuam agindo, né? Nós estávamos ali também falando sobre a subnotificação, e aí se a gente, né, 2020, 2021, com a questão da pandemia e a ausência aí da escola, né, a ausência da escola, do espaço físico, onde a gente consegue, porque a escola não parou, né, gente? Vamos lá lembrar que a escola não parou, os professores estiveram sempre presentes, nós também não paramos, foi muito curto ali o período, mas depois todo mundo trabalhou muito. O Anuário de Segurança Pública de 2019, ele vai dizer que são 4 meninas de até 13 anos estupradas por hora no Brasil, né? 81,8% são sexo feminino. Então, nós temos, em média, de uma forma geral, entre crianças, adolescentes e adultos, 180 estupros por dia. Então, nós tivemos, em 2019, um crescimento de 4,1%. E fica aí para a gente refletir, né, por que houve essa redução em 2020, 2021, né, professora Vera? Exatamente, né? E a gente até tem algumas hipóteses, né, professora Graziella? Como você diz, a escola não parou, mas o espaço físico estava fechado, aquele olhar da professora, do professor para o seu aluno, para a sua aluna, ele ficou só por meio da tela, e temos que considerar aí outros elementos, né? Uma outra desigualdade social que se revelou, que é o acesso às tecnologias, né? Como mais um elemento de desigualdade social. Muitas crianças não tiveram acesso às atividades escolares de forma remota, né? Muitas crianças, os pais, enfim, responsáveis, tinham que pegar atividadezinha xerocada na escola, e esse contato ficou totalmente inexistente, né? Então, essa criança que, de repente, a professora percebia mudança de comportamento, como você já falou, nesse período ficou inviável, né? E sabemos do aumento, de como a violência sexual, todas as violências, mas dentre elas a violência sexual se potencializou nesse momento. No entanto, acabamos tendo ainda essa realidade de subnotificação, né? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, o grupo familiar não notifica, não denuncia, né? Aliás, tem uma pesquisadora, que é a Azevedo Guerra, que ela diz que é o pacto de silêncio, né? Então, a família pactua o silêncio para se proteger, e é para se proteger, não é porque é conivente, como muitos dizem, porque a sociedade é perversa, né? Como é que essa família vai lidar? Não há nenhum programa, não há nenhum projeto que acolha a vítima e que acolha também o vitimizador, né? Então, a família se protege de que forma? Silenciando, né? Porque tem vergonha, porque tem medo, muitas vezes é por medo, porque é ameaçada pelo vitimizador, né? Então, esse pacto de silêncio, ele se perpetua e produz mais vitimizadores, porque ao mesmo tempo que nós não denunciamos, nós ainda temos uma lacuna aí nos projetos de educação sexual, que, em tese, a gente defende desde sempre, né, professora Graziella, de que qualquer mudança só ocorre, só se dá por meio da educação, e educação sexual é necessário também para a gente lidar com as questões da violência sexual e outras questões que envolvem a sexualidade, mas enfim, né? A violência, ela está em todos os espaços, e a gente precisa realmente
ter esse olhar atento para poder perceber. Então, a formação docente, ela é fundamental porque muitas vezes passa desapercebido. Muitas vezes a gente não se dá conta de que essa violência, ela está constantemente, e aí, inclusive, esses dados que eu trouxe agora do Anuário de Segurança Pública Nacional aqui do Brasil, ele vai dizer que esses números são 3, 4 vezes maior, justamente pelo que tu falaste, porque na maioria são parentes, né? São parentes próximos, são vizinhos, são pessoas muito próximas ligadas às famílias. E a gente precisa realmente começar desde cedo para que as crianças possam se prevenir, né, poder trabalhar essas questões, porque a educação sexual ela está diretamente ligado, né, com as questões da violência, mas a questão do diálogo, da inclusão, do respeito, está relacionada às questões da diversidade. A gente quer acabar, né, com esse machismo que impera a nossa sociedade, o sexismo, daí a gente poderia levar, né, a violência para todos os lados, como a homofobia, transfobia, e por aí vai. E a gente se depara constantemente com isso. Sim, com certeza. E o caminho é esse, é formação mesmo, é discussão, com a comunidade escolar como um todo, né? Levar essas questões para serem debatidas com pais, mães responsáveis, todas as faixas etárias, na escola, professores, serventes, gestores, enfim, todos. Temos que todos e todas estar envolvidos para, de fato, ter um trabalho que possamos ter resultado mesmo, né? Do contrário, é só faz de conta. É verdade. É bem isso, professora Vera. Não sei se gostaria de colocar mais alguma questão. Não, a gente pode também deixar aberto, se alguém quiser fazer algum questionamento, por favor. A Leila está dizendo, oi Leila, oi Diálogo é sempre bom, Rosimério, né? Diogo. É sempre bom. Se quiserem colocar alguma questão, pessoal, podem colocar que a gente está aqui para dialogar. Jonas, quem quiser, pode aproveitar a professora Vera, a professora Graziela também. A gente está aqui para perguntar. Eu e a Vera, a gente já trabalha há muito tempo juntas, como pesquisadoras, né? Algumas vezes também como docentes, a disciplina de Educação e Sexualidade, do Centro de Educação à Distância da UDESC. E é uma luta que a gente já vem há quanto tempo tu já está nessa luta, Vera? Bom, tem mais de 2 décadas. É, Tem você bem já... mais de 2 décadas. E a gente tem E que... é uma temática que ela é perversa também para quem estuda, né, professora Graziela? Porque ela é muito dolorida, né? Também para quem estuda. Eu confesso que em alguns momentos já quis sair, mas como poucas pessoas estudam, a gente acaba se tornando referência, e aí eu tive que voltar, né? Por ocasião do meu doutoramento, eu saí da temática e depois voltei, né? Uma das últimas pesquisas, a última pesquisa que eu terminei, que a gente trabalhou aí com a violência, a violência, a violência entre pares, casais jovens, e trazendo todo tipo de violência num relacionamento abusivo, né? Dentre elas a violência sexual. E nós trabalhamos somente com jovens universitários a partir dos 20 anos, né? E fiquei muito surpresa de ter como retorno como os relacionamentos abusivos eles são frequentes, porque quando você pensa, a gente discutia isso, inclusive, agora na ocasião da banca de dissertação, né? Que o acadêmico trouxe alguma coisa nesse sentido, voltado para
para condição socioeconômica, e eu dizia, não, infelizmente, a violência sexual, ela é extremamente democrática, ela acontece em todas as classes sociais. O que tem de diferente é a forma de lidar, né? Eu lembro que a época que eu fiz mestrado, algum tempo atrás, dos teóricos que eu li dizia, a depender da classe social, a denúncia ocorre na delegacia da criança, do adolescente e da mulher, agora acrescentou-se o idoso, né? Ou então leva-se para Disney, né? A criança, adolescente é violentado sexualmente, para esquecer, ganhava uma viagem para Disney, né? A pesquisadora fazia essa observação na sua dissertação de mestrado, foi uma dissertação de mestrado. Então, é isso. A violência sexual, ela ocorre em todas as categorias, e o que me surpreendeu foi exatamente o fato de como isso se revelou quantitativamente entre jovens universitários e universitárias, né? Mas depois você reorganiza o seu pensamento, a sua percepção, né? Mas são jovens universitários e universitárias, pessoas que estão num curso superior, mas que não têm na sua trajetória acadêmica desde a educação infantil essa discussão. Então, também ficamos em pé de igualdade com pessoas que não têm a mesma trajetória escolar, né? Acadêmica. E, novamente, se, se revela aí a informação de que, infelizmente, a violência sexual ela é extremamente democrática, atinge a todos, porque o que nós temos é uma lacuna aí no processo educativo e na compreensão e na vivência nos diferentes relacionamentos. Aí a gente teria que fazer uma retomada histórica aí, das relações de gênero, indo a Engels, buscar um pouco da sociedade, da história da sociedade privada e da família, indo a Mari Del Priori, quando discute a história das mulheres, e por aí afora, né? Quer dizer, quando a mulher e crianças são vistas como objetos e propriedade de um homem, que ele pode fazer o que quer com essa mulher, com essa criança, aí e nós não problematizamos, não discutimos, não levamos para os espaços educativos, isso continua se reproduzindo, não tenhamos dúvida disso. A Organização Mundial da Saúde, ela define a violência sexual como qualquer ato sexual ou tentativa do ato não desejada ou atos para traficar a sexualidade de uma pessoa, utilizando da repressão, ameaças ou força física, praticados por qualquer pessoa, independente de suas relações com a vítima. Qualquer cenário, incluindo, mas não limitado ao do lar ou do trabalho. E com certeza nos espaços educativos, como a gente tem visto, né? Ela acontece em todos os momentos, acontece a todos os momentos. A Suzana está dizendo que a temática é extremamente pertinente para a gente divulgar bastante. Vamos divulgar mais, sim, Suzana, obrigada. A gente está tentando já desde a semana passada. Estamos falando dessa live, mas a gente vai divulgar mais. Suzana está dizendo também que hoje estou casada, estou super tranquila com tudo, graças a Deus. Ele não conseguiu consumar o fato, porque contei para minha tia sem querer, foi o que me salvou. E ele foi preso depois, nunca mais vimos. Que bom. Que bom. É muito importante que a gente consiga, e assim, ó, com as nossas falas, né, Suzana, com a tua fala, com esse trabalho que nós fazemos, né, agora o IFES, que junto nessa parceria, o UDESC já faz há bastante tempo, outras instituições, por mais que não sejam ainda como nós gostaríamos, mas nós temos muito mais hoje, né, pessoas falando sobre a temática, e dando voz
as pessoas que não têm coragem. Então, a gente vê hoje, né, com a internet, muitas pessoas sendo violentadas através da internet, porque também isso é uma porta, né, uma porta para o bullying, o cyberbullying, por aí vai. Tudo isso acontece, mas também nós temos visto mulheres se apoiando, né, contra os violentadores, fazendo também aí uma força-tarefa de realmente, olha, encorajando muitas outras que não tiveram coragem. Então, a gente tem ali os dois lados, né, para poder vivenciar e realmente, como a professora Vera falou, esse conhecimento, ele também é libertador. Ele nos Sim, proporciona isso. sim. E esse conhecimento, tem que ser considerado dos dois lados da mesma moeda, né? Porque quem é esse violentador? Quando a gente fala da violência intrafamiliar, né? São os avós, são os pais, são os tios, são padrastos, mãe, avós, né? Tias, enfim, irmãos, irmãs, quem são essas pessoas, né? E como eu falei rapidamente, de alguma maneira isso está autorizado na história da humanidade quando a gente diz que algumas pessoas têm poderes sobre outras. Então, isso tem que ser desconstruído também, né? Já fui questionada, a professora Graziela, quando disse isso num determinado grupo, quando a pessoa dizia, me arguía, perguntando se eu estava defendendo o violentador. Eu falei assim, não, eu estou pensando como educadora, e processo educativo é para os dois lados, né? É para potencializar, emancipar a vítima, que vai dar um basta, mas também fazer com que o vitimizador perceba que ele não tem esse poder e esse direito que ele historicamente acha que tem, que lhe foi dado por meio da história, quando a gente vive numa sociedade que é patriarcal, que é machista, que é misógina, e é racista e tudo mais, né? Então, essas questões têm que ser problematizadas, trabalhadas pedagogicamente, se nós queremos alguma mudança, né? Não basta somente, eu não vejo a prisão como uma forma de política para mudança, não o tipo de prisão que nós temos, que é só colocar a pessoa lá numa cela por algum tempo e depois sai e continua fazendo as mesmas coisas porque aquele espaço não serviu para nada. Então, a mudança ela se dá por meio de processos educativos e que tem que igualmente ser proporcionado tanto para a vítima quanto para o vitimizador, né? Nós queremos algum tipo de mudança social, não há outra forma. Também não há como minimizar, né, a questão desses violentadores, né? Porque Não. eles têm conhecimento da violência que cometem. Eles sabem que Sim, não está de acordo, então, uma vez que eles têm conhecimento, eles precisam buscar uma ajuda para ter. Então, esse talvez o que falte é iniciativas, projetos que possam também dar suporte para essas pessoas que cometem esses crimes, porque é um crime, né? e existem outros ainda, professora Graziela, que acham absolutamente, nessa perspectiva aí do poder hierárquico, que acham absolutamente natural, né? Tive uma colega que fez uma pesquisa de doutoramento que ela dizia que ela teve o privilégio, e aí ela aspava sempre que ela falava esse privilégio, porque era um privilégio que não é privilégio, na verdade, né? De escolher na penitenciária de Florianópolis 26 homens dentre os presos por terem sido os violentadores de suas filhas. E em conversa com esses homens, muitos diziam: olha, eu fiz mesmo, porque eu acho que eu tenho direito, fui eu quem deu a vida, eu que sustento, e antes que qualquer outro faça, eu fiz, que me acho com direitos.
que é essa questão, né? Quando a gente fala desse poder hierárquico, achar que você tem direitos sobre a outra pessoa porque é uma mulher, porque é uma criança. Essas questões que nós temos que problematizar e trabalhar com muita convicção, com bom material aí de pesquisa, teórico, pedagógico, para não ser na base do achismo e achar que é por aqui ou por ali, né? Porque nós temos muito material bom, né, professora Graziela, muitas pesquisas, enfim, só temos que, enfim, enquanto sociedade, decidir que queremos e defender, né? Porque enquanto nós, sociedade, não defendemos que é necessário processos educativos, que educação sexual é necessário nas escolas, desde a educação infantil, nós vamos ter o outro lado que ganha força, as pessoas que trabalham contra, que defendem o contrário, e muitas dessas pessoas são exatamente os violentadores, porque para eles, quando a professora Graziela diz que tem consciência, conscientemente, para eles não é interessante que se tenha trabalho de educação sexual na escola, porque vai dificultar as suas práticas, né? O Então, trabalho de educação, nós outros, outras pessoas, se de fato achamos que é importante, temos que fazer a defesa. Porque, infelizmente, o que a gente tem acompanhado são as pessoas que vêm ao pé do ouvido dizer que é importante, mas na hora de defender se calam. exatamente, professora Vera. A educação sexual, ela precisa ser desde sempre, né? Sempre entendendo o que a gente vai fazer na educação infantil, qual é o trabalho da educação sexual na infância, que não tem nada a ver com as questões relacionadas diretamente às questões do sexo, não vai trabalhar a questão do respeito, do diálogo, da diversidade, né, da prevenção, mas sempre com tudo respaldado, né, dentro dos conteúdos, conceitos para cada faixa etária. Eu costumo dizer assim, a gente quer jovens, nós queremos jovens que não tenham uma gravidez não planejada, uma infecção sexualmente transmissível, que não sejam violentados nem violentadores, mas o que nós fazemos? Nós não fazemos nada, então nós não trabalhamos educação sexual na infância nem na adolescência, mas queremos jovens brilhantes, né? Brilhantes nesse sentido da questão mesmo da saúde, da inserção, né? Porque daí a gente poderia levar para outros lados, como a questão da evasão escolar por causa da gravidez na adolescência, a questão do suicídio por causa da homofobia, da transfobia, e por aí vai. São muitos, né, os fatos, são muitos, e os dados são alarmantes. Então, assim, nós precisamos, se nós queremos realmente jovens saudáveis, né, felizes, inseridos, incluídos nessa sociedade, que não é heteronormativa, mas que ela precisa, né, ser incluído de todas as formas, nós precisamos que esse trabalho realmente aconteça, né? Entendendo que nós temos toda uma legislação que nos dá respaldo enquanto família, enquanto educadores, né? Porque eu estou sempre questionando, gente, se nós temos essa legislação, se nós, enquanto família educadores, temos a obrigação de proteger as nossas crianças e os nossos jovens adolescentes, com todos esses dados aqui voltados, né, para essa live da violência sexual, o que nós estamos fazendo? Protegendo nós não estamos, né? E aí vai justamente o que a professora Vera está colocando, né, que para algumas pessoas, justamente esses que são os violentadores, né, sexuais, a não abordagem da educação sexual nos espaços educativos. Então, eu só consigo ver esse caminho, né, por mais educação, 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 e educação sexual, sim, de forma transversal, em todos os espaços educativos. Acabei de lembrar do Paulo Freire, quando ele diz que se a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Né? Então, eu acho isso muito forte. E é muito disso, eu ia dizer que era um pouco disso que nós estamos fazendo, mas é muito disso que nós estamos fazendo quando a gente fecha os olhos e tapa os ouvidos
a esse silêncio absurdo que as instituições educativas, a instituição família faz em relação a algumas temáticas, e dentre elas a educação sexual, a violência sexual, né? Nós temos aí muitos oprimidos sonhando em ser opressores, né? Isso dá status. A educação sexual, ela vai tanto beneficiar, né, os oprimidos e os opressores, porque a gente teria, né, uma oportunidade aí, né, de abarcar todos e trabalhar a importância do respeito, né? Eu não tenho direito e poder sobre o corpo de ninguém, e por aí vai. Nessa perspectiva libertadora, né, professora Graziela, que Paulo Freire traz. Exatamente. Professora Vera, estamos aqui no final da nossa live. Quero agradecer imenso a participação nessa discussão. Quero agradecer a todas as pessoas presentes que contribuíram. Suzana, querida, obrigada pela partilha, foi muito importante. Espero que para você também. Que nós possamos depois, essa live vai para o canal do YouTube também da licenciatura em Química, e a gente vai poder compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas tenham mais conhecimento, né? E a gente possa levar isso mais longe possível, porque é através do conhecimento da educação que a gente vai se tornando cada vez mais livres e empoderados. Obrigada, professora Vera. Agradeço eu, professora Graziela, fico à disposição e aproveito para convocar quem está aqui conosco para que venham ser nossos parceiros e parceiras na defesa, né? Na defesa do trabalho institucionalizado aí de educação sexual, para que a gente minimize essas situações, né? Venham, né? Venham conosco, não custa nada, não vamos silenciar, vamos aprender a argumentar, a brigar por aquilo que nós acreditamos. Se a gente não faz, alguém vem e fará, e não necessariamente como gostaríamos, né? Então, faça esse convite, essa convocação, e que sejamos, e que tenhamos, sim, jovens brilhantes em uma sociedade maravilhosa, né? Muito obrigada. Aproveito para desejar aí boas festas, um 2022 maravilhoso para todos e todas que estão aqui. Beijo Vera, grande. muito obrigada, Vera, mais uma vez pela parceria. Agradeço, né, a todos os presentes. Professora Paula Guiar, obrigada também aqui pela parceria. E um grande beijo aí para você, para toda a sua família. Um Feliz Natal, um ano de 2022 carregado aí de muita saúde, muitas coisas boas, tá? Ó, meu carinho e admiração sempre. Muito obrigada mesmo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.